Encontramos algumas revelações na Torá que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar como sendo verdadeiras. Mas aceitando ou não, isso não muda uma verdade, que são verdadeiros. Shalom! Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje vamos ler um texto que encontramos no livro de Yohanan, capítulo 20, que diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, quando ainda estava escuro, Miriam de Magdala foi ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Então voltou correndo ao encontro de Shimon Kefa e do outro Talmide, aquele a quem Yeshua amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então Kefa e o outro Talmide saíram e foram ao sepulcro. Os dois correram, mas o outro Talmide foi mais rápido que Kefa e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Shimon Kefa, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho que ali jaziam, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Yeshua. Ele não estava dobrado com as outras faixas de linho. Depois, o outro Talmide, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e confiou. Eles ainda não haviam entendido que o Tanar ensina que o Messias deveria ressuscitar dos mortos. Bem, nós vemos aqui uma descrição de um fato histórico. O Mashiach Yeshua, no final do seu ministério, ele foi acusado e falsamente condenado. Ele foi declarado culpado sem que houvesse nenhuma acusação verdadeira contra ele. Mas isso fazia parte do propósito do Eterno. Ele foi preso, entregue nas mãos dos romanos, ele foi maltratado e, no fim, foi executado. Na sua morte, houve muitos eventos marcantes, mas isso ficou muito claro no texto que encontramos no Brit Hadashah, de que ele entregou a sua vida voluntariamente para que se cumprisse tudo o que havia sido dito pelo profeta Isaías. Então ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida ao sermos perdoados de nossos pecados no derramamento do seu sangue. Pois bem, naquele momento histórico, vamos retornar aqui há quase 2000 anos atrás, e vamos observar uma sequência que, após a morte, ele foi envolto em lençol de linho, um tecido, então o lenço foi enrolado em sua cabeça, com especiarias, como era o costume do sepultamento naquela época em Judá, e depois colocado em um sepulcro que não havia sido utilizado antes, e fechado com uma grande pedra, e selado pelo governo romano. Foi selado porque era um personagem que havia causado muita comoção, muitas pessoas o conheciam, estavam interessadas nisto, então foi colocado um selo para que ninguém mexesse. Também foram colocados ali guardas dos soldados romanos para que ninguém mexesse ali. Mas, no final das contas, nós sabemos detalhes pelo que está escrito nas porções do Brit Hadashah, aquela pedra foi removida, Yeshua ressuscitou, ele voltou à vida. Então aqueles panos que o envolveram ficaram lá dentro do túmulo, certo? Estavam então enrolados, ficaram ali, e Yeshua já não estava mais lá. Tanto que quando essa Miriam de Magdala foi lá porque queria colocar mais algumas especiarias no corpo,
ela encontrou essa situação. O túmulo estava aberto, não havia ninguém mais lá dentro, e ela ainda viu 2 anjos que falaram com ela. Então ela não teve dúvidas de que algo muito especial tinha acontecido. Porque se simplesmente o corpo de Yeshua tivesse sido roubado, como isso tem sido argumentado desde aquele tempo até os dias de hoje, para que ninguém acreditasse nisto, não iriam tirar os panos que envolviam o corpo dele. Ele seria simplesmente carregado do jeito que estava. Mas Yeshua saiu de dentro daqueles panos e ressuscitou. E acontece que aquela mulher ficou tão abismada com aquilo que procurou os discípulos do mestre, do Mashiach, e contou o que estava acontecendo. Eles também foram lá ver. Eles não tinham entendido que realmente Yeshua havia dito antes que isso iria acontecer. Isso tudo está respaldado pelo Tanakh, que garante que o Mashiach haveria de ressuscitar. Isso depois eles ficaram também abismados e ficaram alegres, porque era uma boa notícia para eles. E é interessante que depois de algum tempo eles estavam reunidos, eles mantinham-se em contato, e Yeshua apareceu entre eles, falou com eles. E acontece que um dos discípulos de Yeshua, chamado Toma, ele não estava naquele momento em que Yeshua apareceu a eles. E quando contaram para ele, quando ele voltou, ele não acreditou. Olha, eu não acredito, a menos que eu veja as marcas do corpo dele, aonde os cravos estiveram em suas mãos, o furo da lança no seu lado. Se eu não vir isto, eu não acredito. E assim é o que está escrito. Vamos ler isto. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, quando os talmidim estavam reunidos a portas trancadas por medo dos habitantes de Rodá, Yeshua entrou, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem. Tendo-os cumprimentado, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os talmidim ficaram tomados de alegria quando viram o Senhor. Shalom Aleichem, Yeshua repetiu. Como o Pai me enviou, eu também os envio. Tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebam o Ruach HaKodesh. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se os retiverem, permanecerão retidos. No entanto, Toma, seu nome significa gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando Yeshua apareceu. Assim que os outros talmidim lhe disseram: Vimos o Senhor, ele replicou: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, recuso-me a crer. Até hoje, tem muita gente agindo como Toma. Ele depois viu, logo em seguida, Yeshua apareceu a ele também, e Yeshua disse: Olha aqui, pode tocar. Nessa hora, ele nem teve coragem de tocar em Yeshua, se ajoelhou e reconheceu que realmente ele era o Mashiach. Bem, acontece que desde aquele tempo, então já se vão muitos séculos, muitas pessoas têm a mesma dificuldade de crer que Toma e arranjam um monte de desculpas para dizer que aquilo tudo não aconteceu, que aquilo não era verdade. Contudo, isso aconteceu, estiveram muitas testemunhas e ainda hoje nós podemos ter certeza de que isso é verdade. Por quê? Porque a presença de Yeshua se faz revelada a muitos. Como ele soprou o Espírito de Deus sobre os seus discípulos, ainda hoje o Espírito de Deus é quem nos dá certeza de que ele realmente é o Messias e que a sua morte foi o preço pago para a nossa redenção. Até hoje, muitos creem. E até hoje, muitos não creem. Isso é algo que já era esperado. Porém, você pergunte ao
o seu Deus. Se você crê que Ele te ouve, pergunte se é verdade isto. Eu creio que o Espírito de Deus se revelará a você e você vai saber que é verdade, que o nosso Mashiach morreu e ressuscitou e hoje está atuando para a nossa redenção. Portanto, que possa realmente o Espírito de Deus transformar a sua vida e lhe dar outra perspectiva completamente diferente. Não esteja entre aqueles que não acreditam, mas esteja entre aqueles que realmente creem e têm sua vida transformada. Que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.